Olá pessoal, tudo bem com vocês? Acabei de passar um cafezinho depois do almoço e voltei finalmente com mais um vídeo. Dei uma pausa em janeiro. Janeiro foi um mês bem movimentado, especificamente porque eu terminei minha tese. Minha tese agora está com a banca, a minha banca vai ser no comecinho de março. Estou ao mesmo tempo empolgada, aliviada, extremamente nervosa, meio ansiosa, assim. Um momento muito estranho esse entre a entrega e a banca, na minha opinião. Enfim, mas vim fazer um vídeo de leituras e novidades na estante de janeiro. Enfim, já meados de fevereiro, mas enfim, antes tarde do que ainda mais tarde, na minha opinião. E vamos lá então. Primeiro livro que eu terminei agora em janeiro foi O Carapaz, da Lisa Ginsberg, publicado pela editora Nós, com tradução da Francesca Cricelli. Eu tô bem com vontade de conhecer mais literatura italiana. Vocês vão ver, acho, aparecendo aí durante o ano vários títulos e várias autoras e autores novos pra mim. Comecei esse aqui, eu ouvi a Lisa na Flip do ano passado, então tava curiosa pra conhecer. Infelizmente não foi um livro que eu curti tanto assim, não tanto quanto eu gostaria. A gente tem aqui uma protagonista, uma narradora em primeira pessoa, a Mary. Ela tinha, ou Madi, enfim, italiano, não sei. Ela tem uma irmã que se chama, deixa eu conferir aqui nas minhas anotações que agora eu esqueci o nome da irmã. Nina, o nome da irmã é Nina. E a gente tem dois momentos da narrativa. Então a gente tem um momento presente, nessa narradora já tá adulta e tá tendo ali os dramas da vida adulta, e eles são intercalados com a infância e a adolescência dessas duas meninas, meio que pra explicar como que elas chegaram na situação atual. Os pais das duas se separaram quando elas eram meninas ainda. A mãe delas, que era uma argentina que morava na Itália, saiu de casa, abandonou a família. No começo eles estavam ali em dúvida se algo tinha acontecido com ela, e depois ela entra em contato pra dizer que deixou a família por um outro homem. E o pai, a partir disso, vai ter uma atitude ali bem legalista, bem jurídica, de tentar afastar essa mãe das meninas. A questão é que ele também não queria exatamente estar presente na vida das meninas. Ele era um fotógrafo de casamento e ele fica muito sentido, não sabe como reagir a essa coisa da mãe ter deixado. E isso eu acho uma coisa bem legal do livro, né? Essa imagem do fotógrafo de casamento que imortaliza esse dia da declaração de amor pública, da confirmação, da promessa de vida, de amor eterno ali. E ele não sabe lidar então com essa perda da esposa ali, né? E quando então eles se separam, eles acabam criando a Casa das Meninas. É uma casa onde ficam as duas com uma cuidadora. O pai mora em outra cidade e vem visitá-las com frequência, no começo todos os fins de semana, depois a coisa foi se passando. E a mãe tem momentos muito específicos que pode encontrar as meninas, não pode encontrar elas em casa e tal. E elas são criadas ali por uma cuidadora francesa que marca muitas questões ali do amadurecimento delas, principalmente introduz a prática esportiva na vida das duas e a importância dessa prática cotidiana para lidar com a ansiedade, para lidar com os sentimentos e tal. Que eu acho que pra época que o livro tá narrando até é uma coisa que não era tão comum, eu acho, na época. Então também é um aspecto interessante. A irmã mais velha, Mary, né, que é a narradora, vai fazer um intercâmbio na França, conhece o marido e se muda para Paris a partir disso. Ela faz o intercâmbio quando já tá na época ali da universidade. E a irmã acaba indo para Nova York e vivendo lá. No começo, o grande drama da narrativa são dois. A gente tem a irmã que mora, a Nina, né, que mora em Nova York, tem uma necessidade constante de falar com a Mary, e a Mary sente seu dia a dia muito invadido por essa irmã, que manda mensagem, que liga de vez em quando e não sei o que. Na realidade, pelo que tá no livro, pra mim a Nina é mais ou menos coerente, e tá tentando ali um contato, ver a irmã como uma grande amiga, e a irmã, na realidade, que quer se afastar mais do mundo, se fechar mais, ficar mais na sua bolha. E
e não ter tanto contato assim, né? Então não me parece que é tão excessivo quanto a Mary acha, né? Então esse é um sentimento que ela tem. E ela tem uma vida muito privilegiada e protegida. Ela é casada com um cara rico, tem os filhos, mas tem profissionais em casa também, então ela meio que tem o dia pra ela e fica andando por Paris, e principalmente essa é a atividade que ela tem. E ela tá então com essa vontade inexplicável de ir pra Roma, fica se perguntando se isso não vai ser uma questão do casamento e tal. Então os dois grandes pontos é: a Nina precisa muito de mim e eu quero ir para Roma. Eu gostei da parte da narrativa da infância e adolescência das duas, acho bem desenvolvido esse momento de desenvolver essas personagens, eu acho bem feito, mas os dramas do presente eu acho fracos, eu acho eu assim, tenho zero empatia pela Mary adulta, eu acho ela chatíssima. Enfim, né, a gente não precisa gostar dos protagonistas, inclusive às vezes o charme do livro é a gente não gostar de um protagonista, né? Então o problema não tá necessariamente isso, mas a verdade é que eu achei ela chatíssima. E pra mim a resolução é muito fraca. Eu não quero entrar no spoiler ali no que acontece no final, mas tem uma resolução em que ela vai digerir todos esses acontecimentos a partir de uma experiência específica, e eu achei isso uma solução muito barata, muito fraca, não se sustentou pra mim. Outra coisa que eu não gostei muito do livro foi da escrita da Lisa. Curiosamente eu tive uma inquietação muito grande com conectores durante esse livro, e não de um jeito bom, não de um jeito que me intrigou, assim, eu tive um ranço, no fundo, com a escrita dela, porque pra mim faltam alguns conectores em alguns momentos, e ela fica acumulando com e ficam umas coisas, umas frases, umas construções, assim, que faltam força, ao mesmo tempo que ela usa muitos conectores adversativos, mas e tal, quando às vezes não precisa. O que talvez seja revelador da personalidade da Mary, né? De ficar encontrando essas adversativas pra tudo da vida dela quando não precisa. Ainda assim, o texto não fluiu muito pra mim. Achei meio sem graça. Não era um livro pra mim, no fim das contas. O que é uma pena. Mas enfim, gostei de ter conhecido, gostei de ter descoberto mesmo assim. Caso alguém goste aí de Lisa Ginsberg, me contem o que vocês acharam, o que encantou vocês no livro. Eu vou gostar de saber outras opiniões. Bom, minha leitura seguinte foi um livro que eu adorei, é o Alice Inclusiva, da Doris Dovry, que saiu pela Diógenes. A Doris Dovry é uma escritora alemã, faz roteiros, faz cinema também. Ela já tem um livro traduzido aqui no Brasil, que é o Vestido Azul. Não lembro quem traduziu de cabeça, mas vou deixar as informações ali embaixo. Que o Tudo Incluso, infelizmente esse livro não foi traduzido ainda pro português, mas foi muito divertido. Esse livro me lembrou, no fundo, o clima, o tom dele me lembra um pouco o White Lotus, porque a gente vai ter aqui uma informação importante antes da gente falar sobre o enredo do livro propriamente dito, e que existe uma relação ali entre alemães e o litoral da Espanha, principalmente Ibiza, Maiorca, coisas do tipo. Especificamente, os alemães gostam muito de passar o verão na Espanha, gostam muito de viajar para lá, para usar as praias e tal, e a gente vai ter aqui dois momentos de narrativa. A gente vai ter um momento em que a nossa protagonista ainda é criança e vai com a mãe, uma hippie, para uma praia que era um espaço meio hippie, ali na Espanha ainda. Coisas acontecem nesse momento da narrativa, e depois mais adulta, e a mãe já mais idosa, elas vão voltar para esse espaço e coisas acontecem que são, de certa forma, desdobramentos do acontecimento da primeira fase. O que é muito legal é que cada capítulo é narrado pela perspectiva de uma personagem diferente. Então a gente vai intercalando, e às vezes essas personagens são, né, naquele primeiro momento, então crianças ou adultos mais jovens, e vai variar com esses momentos já mais adultos, assim. Então basicamente a gente vai ter dois grandes núcleos que se encontram. A gente tem a Apple, que é meio que a personagem principal, a mãe dela é a Ingrid, a hippie.
E uma outra família, um outro núcleo, que é o Carl, casado com a Heike, que tem o Tim, o filho, né? E a Ingrid e o Carl vão ter um relacionamento nesse primeiro verão, que vai desencadear ali algumas consequências para essas famílias. E existe um reencontro nesse segundo momento, né? Eu tô sendo ali um pouquinho vaga de propósito, eu acho que tem uma graça no enredo de ir vendo. Como a Doris Durley trabalha também com cinema, ela tem uma coisa meio cinematográfica nas descrições e nos acontecimentos, tem um humor ali pra mim que lembra um pouco o cinema, que eu gostei bastante, eu achei que funciona muito bem pra essa narrativa também. Então, vários assuntos acabam aparecendo na narrativa. O primeiro é como no começo o que atraiu os alemães para aquela região era ser uma coisa mais natural, mais pequena, né? Uma coisa menor, assim. E conforme os alemães vão invadindo essa praia, muito daquele ambiente vai se voltando para eles. Então, nesse segundo momento já tem padarias de itens alemães, de pães do tipo alemão e tal. Ou mesmo a gente tem uma cena em que uma personagem está procurando uma casa e a gente tem a corretora tendo toda uma estratégia específica de venda e de marketing e de lidar com pessoas alemãs que querem comprar naquela região. Então, como uma coisa que era tão bonitinha, tão bucólica, tão simples, assim, vai virando esse mercado específico para estrangeiros, ao mesmo tempo que ela traz aqui um pouquinho da crise dos refugiados, ali como sendo ali, né, no Mediterrâneo tem um fluxo de refugiados chegando ali também, como essa coisa desse mercado para estrangeiros não está disponível para os refugiados, né? Quais são os espaços que os refugiados vão ter nessa ideia do alles inclusiva, né? do tudo incluso para quem, né? Então, essa coisa dos estrangeiros nesse espaço e para qual estrangeiro esse espaço se abre é um tema bastante importante do livro. Outra coisa, me parece que ela brinca um pouco com esse estereótipo da família perfeita, que vai passar férias e se diverte, e não é bem assim no fim das contas. Por exemplo, no primeiro momento, a gente tem a descrição daquele verão pelo ponto de vista da Apple, e ela está extremamente desconfortável com tudo que está acontecendo, e não está gostando de estar lá e fica reclamando da areia no corpo, enfim. Então, tem toda essa, tipo, a gente pensa nessa imagem de verão, dessas praias maravilhosas, céu azul, mar azul, e não sei o que, e não é isso. Então, acho que a Durley também trabalha muito com quebrar essa imagem. Tipo. No final, tem um quê de esperado ali, né, um momento de encontro ali que eu acho que vai se construindo e vai ficando previsível, mas que não deixa de ter sua graça, não deixa de ser bem feito mesmo assim. Não é hiper previsível, mas ele não é super previsível em tudo que acontece nele, mas ele vai se construindo para um momento que a gente acha que vai para aquela linha, pelo menos, né? Mas pra mim o livro funcionou muito. Eu achei ele muito engraçado, achei ele muito um tipo de descrição muito bem construída, que não é excessiva, não é cansativa, mas é muito específica, muito poderosa em fazer a gente sentir aquele calor, aquela areia, né, tudo aquilo. As personagens são interessantes pra mim, né? Tanto essa construção em dois tempos das personagens, as relações diferentes que elas têm. Gostei muito dessa parte. Gosto como ela consegue incluir críticas sociais sobre essas sociedades que estão se encontrando ali, sem que isso pareça superficial demais, mas sem que isso seja necessariamente o foco do livro também. Gostei muito. Uma pena, adoraria traduzir, editoras, oi. Enfim, tá aí. Pra quem às vezes me pergunta dicas de livros em alemão, tá aqui a sugestão. Depois disso veio o Verão de 80, da Marguerite Duras, tradução da Adriana Lisboa, mais um livro da coleção da Duras Relicário. Sei que é uma coleção de crônicas. Ela foi convidada pelo jornal Libération para escrever textos.
Eu acho que no fundo eles queriam que fosse diário e ela pediu para ser semanal e a princípio seria durante o ano inteiro, mas ela escreveu durante o verão e parou. E a ideia, aqui eu vou citar, era que ela escrevesse sobre notícias de política ou de outra ordem. Mas não escrevesse sobre notícias de política ou de outra ordem, mas sobre um tipo de notícia paralela a essas. Então a Duha estava na praia e começa a escrever sobre isso. A gente tem uma coisa muito bonita no começo sobre chuva, e a Duha também é uma pessoa com contato ali com o cinema, né? Ela tem um jeito muito cinematográfico de trazer essa chuva para a narrativa. A chuva acaba sendo um anticlímax do verão, né? O verão todo acontecendo e começa a vir a chuva. E essas imagens cotidianas que ela vai descrevendo da chuva, da vida passando pela janela dela, vão se misturando um pouco com essas imagens que as notícias trazem para esse mundo. Então vamos pensar que tinha tudo para esse verão ser um verão perfeito para aquelas pessoas curtindo a praia e tal, mas tá tendo revoltas no governo do Irã, mas tem fome absurda na Uganda, mas a gente ainda está digerindo o Holocausto é algo que existiu nesse mundo. Então a gente tem todo esse mundo cheio de incongruências, né? Como que a gente pode continuar vivendo esse verão, sendo que tem tanta coisa ruim acontecendo? Ao mesmo tempo ela traz um pouco esse questionamento de, tá, mas o que uma pessoa comum que está longe dessa sociedade, está longe desses grandes dramas, pode fazer para resolver tudo isso? Então, ao mesmo tempo que ela se inquieta, ela não consegue fazer algo, né, nesse caminho. E aos poucos a gente começa a ter o desenvolvimento de um grande acontecimento, que foi a greve de Gdansk. Então, basicamente, a gente teve uma greve, Gdansk, no norte da Polônia, uma cidade portuária. Também foi uma cidade muito importante para o começo da Segunda Guerra Mundial. E aqui a gente tem um momento que os trabalhadores entram em greve. Já existia muitos problemas, assim, a sociedade ali já estava muito cansada, os preços estavam aumentando, questões de serviços, enfim, a coisa já estava ali cozinhando, já estava se encaminhando para algo. Mas o estopim, assim, o fato específico que meio que explode a greve, que depois sai de controle e só aumenta, foi a demissão de uma senhora, de uma trabalhadora que estava há 5 meses de se aposentar. Ana Valentinovics, se eu estou falando certo. E isso para os trabalhadores é visto como um sinal de deslealdade. A partir disso que começa a greve, e daí vira não só por isso, as coisas vão aumentando com todos esses descontentamentos que eles estavam tendo. E toda a organização desse movimento, a organização dessa greve, virou o começo do Solidariedade, que foi uma organização que virou um partido, que teve um impacto imenso no fim do regime comunista na Polônia e um impacto também no fim do regime comunista em outros países. Eu achei muito legal encontrar essa história aqui. Eu fui num museu, já tem muitos anos, tipo 10 anos, mas eu fui num museu que fala sobre esse grupo e essas revoltas e esse momento. É uma história muito interessante, assim, muito impactante, e eu gostei de encontrar isso. Eu acho que o que a Duha acaba fazendo ela acaba projetando muito dessa inquietação que ela estava sentindo para esse grupo, porque acaba virando aquela coisa, esse grupo é composto por pessoas comuns que estão conseguindo articular alguma coisa, que estão conseguindo fazer alguma coisa. Então ela projeta nesse grupo ali uma empolgação de algo que ela queria talvez estar fazendo, ou né, nesse sentido de ela se sente impotente, se sente fraca, se sente que faz pouco perante os males do mundo, e agora ela tá vendo essas pessoas comuns fazendo algo contra o mal imediato delas, né? Então isso tem um impacto muito grande na Duha. Imagino que nesse sentido, ou pelo menos foi assim, esse sentido que eu li aqui na obra. Eu gosto particularmente de um trecho que começa na página 92 dessa edição, em que ela meio que faz uma entrevista fictícia com um trabalhador dessa região. E eu acho que nesse trecho específico dá pra ver como ela tá projetando
nesse acontecimento específico, coisas dela, né? Fora que eu gosto do formato, assim, eu gosto de ter uma discussão sobre acontecimentos reais e atuais a partir de uma ficcionalização, né? Eu acho isso bem interessante. É isso, gente. Eu acho que alguns fatos acabam passando um pouco perdidos pra gente, que ela menciona, né? Ela tá comentando notícias, e às vezes são notícias pequenas que a gente não sabe, mas tem esses acontecimentos maiores que chegam na gente até hoje. E eu gostei da leitura, não diria que é dos melhores livros da Duras, não diria que é imperdível, nem nada assim, mas eu gostei de ter lido e de ter encontrado uma outra versão dela aqui. Bom, depois disso, li um livro que chegou faz pouco tempo aqui em casa, que é o Diário do Fim do Mundo, da Natalia Kliucharyova. Espero que eu esteja falando certo. Saiu pela Kino Rus, eu tinha apoiado o projeto do Catarse, do livro. A tradução é da Letícia May. Esse aqui é um diário da guerra Ucrânia-Rússia a partir do ponto de vista de uma escritora russa que não concorda com a guerra, que inclusive desde que viveu e escreveu esse começo da guerra teve que sair da Rússia e já não mora mais lá, se eu não me engano agora, eu quero dizer a Alemanha, mas eu não tenho certeza. Isso, vive atualmente na Alemanha. O que eu gostei desse livro? Ela narra, primeiro de tudo, isso eu acho sempre muito importante em qualquer tipo de conflito, a gente não generalizar que todas as pessoas do país concordam com aquele governo ou com aquelas escolhas, existem resistências internas também, eu acho que ela ressalta um pouco isso. E ressalta não só de ela estar nesse espaço, mas também mencionar o que as outras pessoas estavam achando e também como foi o contato com pessoas que estavam apoiando a guerra, né? Essa sociedade que se polariza sobre esse tema. Ele não é tanto uma descrição dia a dia, tipo, esse dia aconteceu tal coisa, esse dia aconteceu tal coisa, ele é mais uma descrição dessas emoções, desses grandes acontecimentos, dessas tentativas de articulação, de se sentir perdida, de se sentir decepcionada, de se sentir frustrada, e como tudo isso vai se articulando em sociedade, como encontrar pessoas que pensam como ela, como lidar com pessoas que pensam diferente. Uma coisa que eu gosto que ela explica pra gente é como a resistência vai tendo alguns símbolos e esses símbolos começam a ser proibidos e perseguidos pela polícia e vão se refazendo, né? Os símbolos vão sendo outros e se tornando silêncio. Já que você não pode dizer nada, você fica em silêncio quando não era pra ficar em silêncio, sabe? Como esses símbolos vão se reconstruindo para essas pessoas continuarem se encontrando. E outra coisa que eu gosto muito, ela narra bastante as tentativas de articulação artística e como esses espaços se tornam importantes. Então a gente está falando de teatro clandestino, mas como ele se torna um espaço de reflexão e de dar voz. Ela é uma escritora que também atua no teatro, então começa a ser um espaço de digestão desses acontecimentos também importante para essas pessoas, e principalmente essa sensação de não estar sozinho, né? Que eu acho que acaba sendo muito importante nesse momento e que a arte também pode ajudar. Outra coisa que eu gostei que ela narra é como existe, né, nessa polarização de pessoas que concordam com a guerra e pessoas que não concordam com a guerra, existe também uma construção midiática muito importante. Qual tipo de mídia essas pessoas consomem tem um impacto muito grande em qual vai ser a noção de verdade que elas vão ter em relação ao conflito. E isso que é algo muito incômodo do nosso tempo, eu acho que a gente vive no Brasil também, com as nossas notícias dependendo de qual bolha da internet você tá, você vai receber um fato de uma maneira diferente. E é algo que eu também gostei de ver explorado aqui. Eu tô muito curiosa porque a Carambaia publicou também um livro com um diário desse mesmo conflito do ponto de vista de um escritor da Ucrânia. Eu não lembro o nome do livro, nem o nome dele. Eu vou deixar a capinha aqui na tela agora. Nossa, que péssimo, né? Mas estou com bastante vontade de ler, acho que vai ser muito interessante ver essa mesma história, essa mesma perspectiva do outro lado, né, essa mesma questão da outra perspectiva, né. Eu acho que elas vão se complementar bastante bem. Recomendo, gente, gostei. Eu acho que só a única reclamação que eu teria é que o livro eu acho que precisava de mais uma boa revisada, assim, antes, mas
Mas é um livro muito interessante, muito bom e recomendo muito. Bom, depois disso eu li mais um livro da Carson McCullers. Lá por 2023, se eu não me engano, eu li 2 livros dela e gostei muito. Eu li o Coração é um Caçador Solitário e o Convidada do Casamento. Os 2 foram muito legais e na época eu comprei esse tomo que tem as obras completas, os romances completos da Carson McCullers. Então esse mês de janeiro eu li o The Ballad of the Sad Café, uma balada do café triste, que é um livro que eu vi que já tem tradução, mas eu acho que não está em catálogo no momento. Ele é um texto relativamente curto, o livro, eu acho que o maior de todos é O Coração é um Caçador Solitário, mas eu gostei muito, me impactou bastante. A gente tem uma cidadezinha minúscula e uma mulher que é comerciante, e ela herda ali do pai dela e é das pessoas mais ricas dessa cidadezinha. Ela teve um casamento meio curto com um cara. A gente tá vendo toda essa história, na realidade, do ponto de vista da cidade. Então a gente não sabe o que acontece nos momentos de intimidade dessas personagens. Então a gente tem algumas lacunas. Mas ao que tudo indica, é muito provável que esse casal não tenha consumado o casamento. Por parte dela, parecia que ela não tinha interesse nisso. A coisa é toda meio conflituosa, meio mal explicada, e o cara dá no pé. E a gente sabe, o irmão dele ainda mora na cidade, a gente sabe que ele cometeu crimes e tinha ido pra prisão, e essa mulher estava ali vivendo sozinha desde então. Até que chega um suposto primo dela, um cara que se apresenta como primo dela, que pede ajuda, e ela acolhe esse homem em casa e os dois acabam montando um café. A coisa toda meio misteriosa, eles não contam pra cidade, ela dá uma sumida. Então tem todo ali um ar de o que tá acontecendo, por que esse cara tá na casa dela, enfim. Até que eles abrem o café e esse café se torna um espaço muito importante para a cidade, porque se torna um espaço de união, de comunidade, de convivência, de entretenimento dessas pessoas, né? Então tem toda ali uma aura nesse café muito importante, até que esse ex-marido, tecnicamente não é um ex-marido, né? Ainda é um marido, mas... Enfim, até que esse cara, marido, ex-marido, volta. E isso vai balançar toda a dinâmica que existia ali. E a gente... Vou contar agora uma coisa que a gente já sabe no começo da história, né? A gente começa com uma antecipação do final da história, que é que essa mulher vai ficar fechada na casa, sozinha, não vai mais interagir, vai ser uma pessoa ali muito deprimente, depressiva, melancólica. E a gente vai então entender como que ela chegou nesse ponto. Esse aqui é o tipo de texto que no começo, assim, eu fiquei intrigada, fiquei desconfortável, porque ele é triste, ele é meio brutal, mas conforme eu terminei de ler o livro e fiquei pensando e fiquei remoendo ele ali alguns dias, a coisa foi tomando outras formas e outras interpretações. No fundo foi um texto que ficou muito comigo nesses últimos tempos, que eu gostei bastante mesmo. Mais um sucesso da Carson McCullers comigo. Enfim, faltam 2 textos então agora, o Reflections in a Gold Eye e Clock Without Hands, que, enfim, devo ler esse ano, eu imagino. Por fim, o último livro que eu terminei agora em janeiro, eu comecei muita coisa que eu não terminei, na realidade, mas alguns que eu não terminei, alguns que eu não terminei ainda, mas eu li o This Little Art, essa pequena arte da Kate Briggs, saiu pela Fitzcarraldo Editions. Eu não vou ficar segurando esse livro, porque senão acho que vai estourar muito a luz. Sei que é um livro sobre tradução, né? Essa pequena arte do título é a tradução. A Kate Briggs é tradutora. E ela vai fazer um ensaio. Ela principalmente vai partir muito de um texto do Barthes para escrever essas reflexões sobre tradução. Isso porque ela está traduzindo esse texto dele. Ela está traduzindo aulas do Roland Barthes e vai pensar muito então a partir dessa experiência de tradução, tanto da experiência dela traduzindo o texto, mas também da experiência dela lendo o texto.
E o próprio Barthes, nesse texto com o qual ela está trabalhando, menciona muito a Montanha Mágica, do Thomas Mann. Então, a Montanha Mágica também é um texto que a Briggs vai trazer muito para o ensaio dela. E ela vai refletir, então, sobre tradução, o que é traduzir, o que é língua, os sentimentos por trás da tradução, o que acontece nesse processo e por que no fim ela vai definir isso, entender isso como uma pequena arte, né? Eu gostei de ler, é um texto com referências legais, eu gosto de vários livros que ela cita, a gente compartilha muitas referências, então isso é muito divertido. Eu acho que ela não traz nada de muito novo ou muito diferente para os debates sobre tradução, que é uma encrenca que eu tenho com frequência com textos sobre tradução, que principalmente de gente que não estudou tradução antes ou estudou pouca tradução antes, que eles são legais, eles trazem pontos importantes, mas eles dialogam muito pouco com o que já foi escrito, porque parece que a pessoa está sempre inventando a roda de novo, só que a roda já foi inventada, ela que não sabe. Então isso acontece um pouco nesse livro também. Eu não acho que o texto seja fraco por causa disso, necessariamente. Eu acho que, para um primeiro contato, ela traz esses debates de um jeito muito legal. E, de novo, assim, para mim ela tem referências muito mais interessantes que vários dos textos mais teóricos. A gente compartilha referências. Então, para mim é muito legal ver essa discussão sendo conduzida a partir dessas referências comuns. E eu acho que tem bons momentos e bons jeitos de apresentar tudo isso, mas ela não traz nada de muito novo. Quando eu digo isso, que é uma encrenca que eu tenho, eu ainda acho importante que a gente fale sobre tradução, e as experiências e essas tentativas são importantes e eu gosto de ler. Eu só acho que às vezes elas esbarram nesse mesmo problema de ignorar que já tem muita gente falando sobre tradução e não se preocupar em ler e dialogar com isso, com esse conhecimento prévio, mas achar que está inventando a roda de novo. E, enfim, é meu comentário, mas recomendo para quem tem interesse, acho que pode ser uma leitura legal. Como eu disse, gosto das referências e tudo mais. E foi isso que eu li em janeiro. Vamos então para os livros novos. Tem uma pilha não tão grande, não tão pequena. Também, na realidade, tem uma outra coisinha que já chegaram agora em fevereiro, mas eu já vou mostrar aqui, porque daí eu posso guardar a pilha já. Primeiro de tudo, eu queria começar então com uma tradução minha que saiu agora em janeiro, que é o Noites Insônias, da Elizabeth Hardwick, que saiu pela Instante. Esse aqui foi um texto muito desafiador de se traduzir, espero que quem for ler goste do resultado. A Elizabeth Hardwick é uma escritora americana bastante importante, bastante bem falada, bem comentada e que teve uma importância muito grande para toda uma geração ali. Uma coisa que a Instante fez num post do Instagram que ressalta uma conexão que eu acho muito legal, e quem leu Sempre Susan da Sigrid Nunes talvez já saiba, mas a Elizabeth Hardwick e a Susan Sontag eram próximas, eram amigas, e a Elizabeth Hardwick foi professora de muita gente, ela era professora universitária, inclusive da Sigrid Nunes. Então ela teve um impacto com as obras dela, mas também teve um impacto grande sendo professora de muitos escritores, né? O que é muito legal. Esse livro então é originalmente de 79, a Hardwick já tinha 63 anos, e é um livro que brinca com esse limite entre memória, autoficção, ficção. Ela vai pensar muito no relacionamento dela com a mãe, em questões do passado. Vai falar sobre a vida em Nova York, as bandas de jazz. Tem um trecho com a Billie Holiday que eu acho engraçadíssimo e muito bem escrito. E toca em pontos como racismo, questões de classe, questões de gênero, questões políticas nesse ambiente social que essa mulher viveu e que ela tá lembrando já mais idosa em outro momento da vida dela. Então, um livro bem interessante, eu acho importante, principalmente pra gente pensar na influência que esse livro teve também. Então, chegou aqui. Outro livro esse aqui na realidade eu peguei ontem, tô bem empolgada pra ler, é o Memórias de Água, da Rafaela Tavares Kawasaki, que saiu pela Tela Aranha. A gente vai falar sobre esse livro em breve aqui no canal, então não vou entrar em detalhes sobre ele ainda.
Um livro que chegou aqui em casa da Companhia das Letras é o Boemia Literária e Revolução, o Submundo das Letras no Antigo Regime, do Robert Darnton. Parece interessante, a tradução dele é do Luiz Carlos Borges. É um quebra-cabeça em que surge o perfil inesperado de um grupo cujo papel instrumental na queda do Antigo Regime foi, até então, negligenciado pelos historiadores, que são esse mundo literário, editores, livreiros e por aí vai. Vamos ver como vai ser. Um livro que eu comprei, um livro sobre escrita, tá aqui as aulas de Abby Urquhart, da Liliana Villanueva, tradução de Diogo Cardoso, saiu pela WMF Martins Fontes. É um livro que se dedica à linguagem, construção de personagens, segredo do conto, a crônica, o monólogo interior, o humor. Investiga o mistério da literatura ao seguir o ditado de uma voz, que é a voz da professora, e os passos da autora e ex-aluna. Enfim, curiosa, gosto de ler livros sobre escrita. Falando da Elizabeth Hardwick, ainda chegou um livro importado que eu já comprei tem meses. E só chegou agora, que é o Come Back in September, A Literary Education on West 67th Street, Manhattan. Então, Volte em Setembro, do Daryl Pinkney, que foi mais um aluno da Elizabeth Hardwick, que tá aqui na capa, uma foto muito bonita dela. Então, a gente vai ter uma memória, um livro de memórias dele, e a relação com ela, dessas aulas que ele teve com ele, do impacto que ela teve na escrita dele, desse momento e desse círculo social. Tô bem intrigada para ler esse livro aqui. Temos também um quadrinho, comprei na pré-venda, o Aula de Teatro do Nick Dnaso, não sei falar muito bem o nome dele. Eu gosto muito do Sabrina dele, então quando eu vi que esse aqui estava em pré-venda pela Veneta, eu fiquei bem curiosa para conhecer. A tradução é de Cris Siqueira. E é isso, eu conto mais quando terminar. Chegou aqui em casa também, do pessoal da Biblioteca Azul, o Café Tangerine, da Emanuela Anechon, outra autora italiana, tradução da Francesca Cricelli também. O que eu sei, que tá rodando aí pelo YouTube, é que a Emanuela é a editora da Helena Ferrante, né? Então tem talvez ali alguma conexão entre as duas. Enfim, estou curiosa para saber mais. Mais uma escritora italiana chegou aqui em casa, é uma compra que eu fiz na Black Friday, demorou bastante tempo para chegar, que é A Reputação, da Hilária Gaspari, tradução de Cláudia Tavares Alves. Já li algumas coisas da Hilária Gaspari que eu gostei. Na verdade, eu li uma coisa da Hilária Gaspari que eu gostei, vi ela na Flip e gostei muito dela na Flip também. Então, curiosa para conhecer mais. Eu sei que é um romance dela. Eu li não ficção, então vai ser legal conhecer isso daqui também. Bom, pessoal, é isso. Me contem se leram alguma dessas coisas, tanto os lidos quanto os novos, o que vocês acharam. Espero que vocês tenham gostado e até mais.